Sejam todas muito bem-vindas para essa aula do Uma Vida Sem Trauma. Nessa aula, a gente vai fazer uma diferenciação muito importante do que é consciência e do que é pensamento, tá? Eu vou só voltar aqui para ver qual é o tema da aula que eu tinha divulgado, mas é o que eu preciso para promover mudanças reais e duradouras e sair do modo sobrevivência. Esse é o tema da aula, né. O que que acontece? E aí, dentro desse tema, a gente vai ver a diferença entre consciência e pensamento. Tá chegando o fim do ano, tá chegando um novo ano, né, estamos aí para entrar em 2025, e é um momento que para algumas de nós, a gente tem dentro de nós, e aí me contem se vocês são assim como eu. A gente tem algumas, marcações de ciclos, né. Para mim, a minha marcação de ciclo é anual, né. Tem pessoas que é numa data específica, onde a gente lá no começo do ano, a gente faz algumas: "Ah, não, nesse ano eu tenho essas metas, eu quero fazer isso, eu quero", né. E aí a Márcia está concordando com a, né, é da nossa natureza, né, esse desejo de evolução, esse desejo de, né, enfim, de ir se desenvolvendo. E aí quando vai chegando o fim do ano, que a gente vê que a gente não deu conta, já começa, né, bater um desesperinho, alguns sentimentos aí, não muito, que a gente não gosta de experienciar, né. Então a aula de hoje é o objetivo da gente compreender dentro aqui do nosso conteúdo de Uma Vida Sem Trauma, compreendendo toda a nossa fisiologia, o como é que a gente funciona, como é que a gente pode promover mudanças reais e duradouras. Vocês já passaram pela experiência de começar algo muito empolgadas, seja uma academia, uma dieta, organização da casa, o trabalho, um novo hábito, e você fazer uma semana que você e aí daqui a pouco você não dá mais conta? Né, e aí a gente entra num ciclo, no módulo 4 que abriu agora, vocês vão entender, daí a gente vai entrar naquele crítico, onde se levanta o crítico em nós e o carrasco em nós, e a gente fica naquele ciclo sem conseguir sair do modo sobrevivência, ativada naqueles estados que a gente já aprendeu, né, lá nos módulos iniciais, ou no estado de paralisia, ou de fuga e luta. Enfim, mas tudo isso que eu disse até agora, a gente já conhece muito bem. A gente já viveu boa parte da nossa vida nesse modo operante. O objetivo da nossa aula de hoje é: ok, então como é que a gente sai disso? Como é que a gente vem para mudanças reais, duradouras? Como é que a gente sai do modo sobrevivência? Ok? É essa pergunta que a gente vai responder. Então, as duas palavrinhas que a gente vai trabalhar hoje é consciência e introspecção ou pensamento. Vamos simplificar a introspecção, vamos colocar como pensamento, ok? Então vamos lá. Então, o que que é consciência? Vamos definir aqui o que que é a consciência. Consciência, gente, a base dessa aula está no livro que eu deixei lá ah, o livro de indicação do módulo 4, que é Uma Vida Sem Trauma, do Peter Levine, tá? Que é um dos autores referências quando a gente fala de psicotraumatologia, tá bom? Então a referência dessa aula tá lá, tem até algumas partezinhas aqui que eu vou ler no próprio livro pra gente, que são muito interessantes. Já até cadê minha marcação? Tá aqui. Então vamos lá. Então o que que é experiência? A experiência, ela é uma experiência, o que que é consciência? Ela é uma experiência espontânea, ela é criativa, ela é neutra. É o que quer que surja no aqui e agora. Vamos fazer um exercício. Tome consciência de como está o seu corpo nesse momento. Eu, por exemplo, estou sentindo as minhas pernas bem aquecidinhas. Eu já pus uma manta aqui.
antes de começar a aula. Porque antes de começar a aula eu já estava sentindo as minhas pernas frias, então eu fui buscar uma manta. Isso é a consciência, e é eu sendo movida, motivada pela minha consciência, né. Então a consciência é eu estar é eu estar presente para o que quer que aconteça no aqui e no agora. Percebem como a consciência me traz para o presente? Me traz para o aqui e para o agora? Ok, isso é a consciência. O que é a introspecção ou o pensamento? A introspecção ou o pensamento é o ato de direcionar a nossa atenção intencionalmente para algo. E aí a gente vai direcionar aquela atenção que é avaliadora, que é controladora, que frequentemente é crítica e frequentemente, para não dizer sempre, o pensamento ele vai nos levar para muito longe do aqui e do agora. Pensamento ele vai operar lá atrás e lá no futuro, não é assim? Qual que é a grande questão aqui? É que na gr na muitas vezes, e eu percebo muito isso aqui no consultório, na prática clínica, que muitas vezes a introspecção e o pensamento, ele se torna patológico. É aquela pessoa que ela tá sempre: "Não, mas eu quero saber por que isso, eu quero saber por que eu sinto isso, eu quero saber por que aconteceu isso", ele se torna patológico. E aí o que acontece é que essa introspecção ou pensamento, sendo patológico, ele vai levar à ruminação, à inibição, à insegurança, à autocrítica, a congelamento. E costurando agora um pouquinho isso com a neurociência, o nosso cérebro adora isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha lembra que nós vimos lá no módulo 1? Ele trabalha em sobrevivência e segurança. Então, quando o nosso cérebro está ali ruminando, inseguro, isso é um modo operante que te deixa paralisada. E para o cérebro isso é bom, porque se você está paralisada, você está em segurança, né. Nós vimos que o cérebro ele é muito potente, mas ele é uma maquininha meio mequetrefe, esse nosso cérebro consciente, né. Agora o nosso corpo e o nosso cérebro inconsciente é outra história. Nosso cérebro consciente, ele é uma maquininha que ele vai operar ali nessa dualidade. Então, se você está ali em ruminação, insegurança, que você fica ali paralisada de medo, que o teu corpo está cada vez mais imobilizado, que o teu corpo está cada vez mais para o teu cérebro, ó, ele está te mantendo viva. Isso é bom para ele. Porque no momento que você sair disso e você for se movimentar e você for para o novo, isso vai exigir muito mais energia, e o cérebro não gosta de gastar energia à toa. Isso vai representar perigos, medos para o teu cérebro, e ele não gosta de sentir isso. Então ele gosta do conhecido mesmo que desconfortável. Então vocês já estão compreendendo como isso vai sempre virando um ciclo vicioso, onde o cérebro ama nos manter no mesmo lugar. Então, para a gente costurar, né, terminar de finalizar essa ideia, ficar nos pensamentos só nesse mundo dos pensamentos pode se tornar patológico, porque nos tira do aqui e do agora, né. É claro que dentro da terapia, os insights eles são muito importantes. E eu tenho certeza que cada uma de nós tem uma lembrança de quando a gente descobriu algo na terapia que a gente sentiu: "Ah, não acredito". Mas a grande pergunta é: e depois disso? O que é que aconteceu? O que é que mudou?
Será que essa informação curou o que você sentia? Muito frequentemente não. E aí eu lembrei de uma cliente bem específica preparando essa aula, e ela chegou para mim, visivelmente num estado muito alterado, com muita, muita, muita ansiedade. Essa parte dela que estava toda muito, muito, muito tensa. A fala dela toda muito atropelada, toda muito, e ela me dizendo: "Letícia, eu quero fazer somente uma sessão". E ela me contou que ela já vinha de várias abordagens, que ela já tinha descoberto várias coisas. O que que ela estava me contando? Eu já, vasculhei toda a minha história. Era isso que ela estava me contando. Eu já entendi tudo. Eu já tomei o meu pai, eu já tomei a minha mãe, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu tô cansada. O que ela estava dizendo é: "Eu tô cansada". Ela queria chegar num lugar aonde, assim: "Não, eu terminei com a terapia aqui". Mas visivelmente ela estava muito desconectada dela, do corpo, das sensações dela, e tudo aquilo que ela descobriu por conta disso, por conta dessa desconexão, tinha trazido pouco proveito para ela, né. Apesar de, claro, ela ter tratado algumas coisas ali muito importantes, como a relação dela com o pai, era uma coisa que ela já conseguia ter um vínculo com o pai. Porém, o relacionamento com o marido ainda era difícil, que conta que aquela história ainda não teve uma conclusão, né. Então pensem comigo, vamos imaginar aqui. Imagine uma mulher que ela sabe por que que ela reage a tal história. Vamos pensar aqui num caso, né, vamos aqui imaginar. Imagine uma mulher que quando tocada pelo marido, ela sente uma aversão. E ela sabe o porquê ela sente aquela aversão. Vocês percebem o quanto isso é potencialmente o quanto isso piora a situação dessa mulher? Porque o fato dela saber o porquê ela sente essa aversão, não faz com que ela não sinta a aversão, mas agora ela sente a aversão, ela sabe por que ela sente, e aí o que vai trazer para ela é um sentimento ainda mais incapacitante, ainda mais de fracasso, ainda mais de vergonha, é como se fosse uma camada de sofrimento a mais. Ok, chegamos juntas até aqui, e eu quero deixar aqui em highlight, né, nós estamos aqui falando sobre a importância da consciência, mas isso não é em detrimento do pensamento. O pensamento, ele é muito importante, e a gente rastrear e compreender certas coisas da nossa história é fundamental, até para que a gente não repita. Mas como nós já vimos lá nos módulos, o que que a gente quer? A gente quer que tudo dentro de nós coexista. Mas hoje nós vivemos num mundo onde o pensamento, ele reina soberano, sem nenhum espaço para consciência. Então, o que nós queremos aqui é achar um lugar igualitário para isso. Nós queremos, ah, ter consciência e que a partir dessa consciência, a gente possa formar os nossos pensamentos, as nossas legendas, não o inverso. É sempre a partir da consciência. Por quê? Porque o meu corpo, como nós já aprendemos também, é o sábio em mim. É ele quem carrega a minha sabedoria ancestral, é ele quem carrega as minhas verdadeiras soluções. Na minha mente sempre estarão presentes, vou repetir, a mente sempre vai nos levar para longe do aqui e agora. Esse processo pode se tornar patológico, gerando ruminações, insegurança, inibição, autocrítica, congelamento. E aí a gente fica preso, né, nesse ciclo que, como a gente já viu, nos desregula cada vez mais, nos deixando muito mais traumatizadas e longe de viver uma vida leve, potente, de manifestar a nossa própria identidade
de ter a liberdade de sermos nós mesmas, né. Ah, ok, chegamos juntas até aqui? Maravilha. Eu quero ler para vocês um trechinho aqui, que está na página 258. Aqui Peter Levine diz assim: ó, por outro lado, a simples consciência, e aqui simples ele coloca entre aspas, né, porque simples não é ser simplista, não é fácil desenvolver essa consciência, né. Então a simples consciência, junto com a tolerância fortalecida, as sensações físicas desconcertantes e assustadoras, pode, aparentemente, como em um passe de mágica, evitar ou dissolver sintomas emocionais físicos arraigados. O que que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes nós temos um sintoma físico, vamos imaginar, muitas vezes eu começo a ter uma palpitação, começo a ter uma palpitação e as minhas mãos começam a suar frio. Contem para mim no chat, qual seria em vocês ou qual vocês acham que seria a mais frequentemente o desfecho dessa história? Eu começo a ter uma palpitação e as minhas mãos começam a suar frio. E aí, qual é o desfecho dessa história? Ou o que é que acontece quando você tem qualquer incômodo que para você é recorrente? Talvez seja uma dor de cabeça, talvez seja uma tensão. A Georgina disse que ela paralisa, ela retrai. A Paula disse, ela entra em pânico, ansiedade, procura uma fuga, comida, doces. Então vocês estão percebendo que, ó, que a Georgina, a Paula e a Marli colocaram aqui, a Márcia, logo me dá muito sono. Tudo isso é uma fuga do sentir. É uma fuga do tomar consciência do que está acontecendo comigo. Olha lá, a Dai já colocou, eu fujo, eu vou para o celular, eu vou para a comida, eu fujo, né. Então então olha que interessante, olha o que que Peter Levine escreve aqui: "A simples consciência com uma tolerância fortalecida, as sensações físicas que são desagradáveis". E aí eu costumo dizer: "É só desconforto". Né, o quão fortalecida está a minha capacidade de entrar em contato comigo e dizer: "Puxa, tem algo aqui que está apertado, tem algo aqui que está entalado na minha garganta". Esses dias uma amiga, né, nós nos falando e ela disse que não estava bem e ela falou assim: "Ai amiga, eu não estou bem da garganta". E aí ela já faz um tempo terapia, ela me falou: "Eu estou com algo entalado aqui, aconteceu algo que, né, ela foi um não que ela não deu". E aquilo ficou. Então, quanto de capacidade existe em mim, quanto de tolerância existe em mim para estar com tudo aquilo, com todas aquelas sensações que em mim habitam. Enquanto eu não tiver tolerância, eu vou usar essas estratégias de fuga e tá tudo bem, é o nosso corpo nos protegendo, enquanto a gente ainda não tem essa musculatura emocional. No módulo 4 nós falamos muito sobre como desenvolver essa musculatura emocional, né. E aí a gente vai, por exemplo, a Paula falou: "Entra em pânico". Então para Paula o sistema, né, a fisiologia dela já vai para uma curva lá altíssima, que a Paula já aprendeu lá no no módulo 1, o que acontece, né. A Marli, ó, dá uma ansiedade, e aí eu procuro e você tá vendo que procura algo muito específico, né, eu procuro doce. Porque no doce, eu vou ter ali uma descarga de hormônios, e aquilo vai automaticamente
Só que logo em seguida, né, assim como gera um pico glicêmico e vai, liberar ali dopamina, só que logo em seguida eu vou ter uma queda e eu vou piorar. Então eu entro também num ciclo aqui, um ciclo do mal que a gente já conhece, né. "Ah, Márcia, eu dou muito dá muito sono, a minha consciência desliga", né, é a bela adormecida lá, eu não quero entrar em contato, então a minha psique desliga, né. Fico inquieta sem olha o que que a Dai fala: "Eu fico inquieta, eu fico sem concentração. Por que que eu começo a ficar perdida, desorientada? Porque tem algo em mim querendo falar. E eu não quero essa inquietude, essa desconcentração é uma fuga de mim mesma. E aí, como é que eu fujo de mim mesma? Então eu começo a ficar muito inquieta, né. Entrar em contato eu consigo, mas permanecer é o desafio. Por isso que a gente tem lá no módulo 4 eu falo sobre os músculos emocionais, né, e faço também uma analogia à atrofia emocional. É como a gente entrar na academia, né, ou fazer qualquer prática de exercício. Eu, por exemplo, faço pilates. Você começa lá com os exercícios iniciantes, e aí você vai fortalecendo, no caso do pilates, o teu core, a tua musculatura, o teu senso, dos teus músculos, o teu senso de si mesmo. E aí, aos poucos, você vai com esse estar em si, com a meditação, com a atenção plena, que foi o que eu trouxe no módulo 3, também é assim, é um treino. Sublinhar a última parte aqui do que a gente leu, né. Então, aqui o Peter Levine nos diz que a simples consciência, junto com uma tolerância fortalecida a tudo que se move dentro de nós, pode, em um passe de mágica, evitar ou dissolver sintomas emocionais ou físicos arraigados. Então vamos voltar para o nosso exercício. Imagine que eu estou lá com a palpitação e com a mão suando. Se eu tenho essa tolerância fortalecida de dizer, de tomar consciência, o que está acontecendo em mim? E de dar abertura para aquilo, a gente vai percebendo cada vez mais que o nosso corpo se comunica, como essa amiga que eu conversei, né? E aí ela falou: "Lê, eu não tô bem". E aí ela já falou: "Foi porque aconteceu isso". Eu falei um sim que eu não queria falar, mas eu tenho que falar, entende? Então ela estava entendendo totalmente o que estava acontecendo com ela. Ela estava com o corpo dela naquele desconforto. Então, quando a gente, eh, vai se tornando cada vez mais espaço, vai ganhando cada vez mais lastro para estar com o que se move em nós, é aí então que a gente consegue evitar ou dissolver sintomas físicos, emocionais arraigados. Vamos voltar para o nosso exemplo. Imagine uma mulher que, quando tocada pelo marido, se sente mal. E se, em vez de fugir, ela dá espaço para esse sentimento, para ver, né, para tomar consciência disso. O que é esse se sentir mal? É um medo? O que que como é que o corpo dela manifesta isso? E aí o corpo, ele próprio traz uma resolutividade. Esses dias eu ajudei uma pessoa, a pessoa estava fazendo uma palestra, e no meio da palestra a pessoa deu uma tela branca. Ela simplesmente parou. Ela estava tendo uma crise de pânico. Então, né, substituíram a pessoa, e eu fui auxiliá-la a estar com ela, né. O que que nos ajuda a estar conosco?
e na segunda parte dessa aula nós vamos fazer um exercício. Nós somos mamíferos, seres de bando, né, bichos de bando. Então, quando nós estamos aqui, mesmo que na telinha nos olhando, nos direcionando uns para os outros, isso já traz em nós um senso de segurança. Então eu, através, né, de mim, ajudei aquela pessoa a estar com ela. A gente fez um simples exercício de respiração e eu simplesmente disse: "Eu posso pegar nos seus braços?" Ele disse: "Sim". Quando eu segurei nos braços, ele simplesmente respirando, o corpo inteiro começou a tremer da cabeça aos pés, o corpo inteiro. E aí ele se assustou e disse: "O que está acontecendo comigo?" Eu falei: "Não, tá tudo bem, é só o teu corpo colocando a energia para fora". Quem entende que o corpo, né, deu uma curva de ativação lá em cima, lembra lá do módulo 1? E o que que é a curva de ativação aqui em cima? Lembram lá? É o pânico. E aí quando a gente criou aquele espaço de segurança, e quando ele conseguiu entrar em contato, a gente consegue desativar essa curva. E aí toda essa ativação ela vai sair. Como é que ela sai? Por meio dos músculos. E aí no próximo módulo eu vou passar, vão ter indicações de exercícios que a gente faz para fazer essa liberação através de exercícios calistênicos também, tá, através dos músculos. Mas por que que eu estou contando isso para vocês? Porque caso essa pessoa tivesse saído dali nessa crise de pânico, talvez ele passasse dias assim, tivesse que tomar medicação, tivesse que, eh, né, aquilo ali teria um desenrolar. E quando muitas vezes é só eu criar essa consciência, desenvolver essa tolerância fortalecida, e aí eu começo a evitar e até a dissolver os meus sintomas emocionais físicos que estão ali arraigados há muito tempo, sem precisar abrir um baú de família. O que que aconteceu, o que que é isso aqui. Vocês entendem? A gente gosta de complicar, né. Se não for difícil a gente nem quer, né. E aí a Grazi riu, a Grazi é das minhas, eu sou assim também, né. Hum. E aí a gente vai ganhando essa capacidade também, que a gente está trabalhando muito no curso, de estar com tudo em nós, de estar até com aquilo que é oposto em nós. E por que que eu estou falando isso? Lembrei do Tom. O Tom, ele é muito ativo, ele tem muita vida, ele tem muita vida, ele tem muita energia, né. Então ele tem muita, me fugiu a palavra, atitude, né. Para uma pessoa que tem atitude, que pensa rápido, que, enfim, que é muito determinado, a gente entende o quão difícil é obedecer, né, porque obedecer é alguém ali me tolindo, é alguém, né. E ao mesmo tempo, como ele sabe que é importante obedecer, ele quer obedecer e tem essa dificuldade em obedecer, né. Então ontem à noite eu pedi para ele fazer algo, e ele não obedeceu, e aí eu fiquei braba com ele, falei: "Poxa filho, olha", e aí ele ficou brabo com ele, enfim. E aí, mas ok, passou, eu falei: "Não filho, tudo bem, não sei o quê", e ele foi dormir, quando eu vi, escutei um chorinho, ele estava chorando, fui lá, falei: "Filho, o que foi?". "Ah, eu não quero falar". "Eh, não filho, fale". Aí ele falou assim: "Mãe, eu quero obedecer, mas eu não quero". Então quantas vezes a gente tem esses "eu quero, mas eu não quero" dentro de nós? E aí a gente quer calar o não querer, porque o não querer é feio, porque o não querer é errado, porque, né. E ele estava lá chorando, e quando eu fui ver ele estava com as mãozinhas assim, ó, e ele estava todo reprimido. E aí eu falei assim para ele: "Filho, você quer porque você sabe que é certo, mas tá tudo bem você não querer, porque achar que é chato, porque achar que tá tudo bem querer e não querer". E a hora que eu falei isso ele me olhou e falou: "É, tá tudo bem, né?". Eu falei: "É, tá tudo bem". "Ah, então tá bom mãe, então boa noite". Vocês entendem?
Então a gente dá espaço para tudo aquilo que dentro de nós é até dualista, para tudo aquilo que dentro de nós é paradoxal. Então essa consciência é o caminho para a gente dissolver as coisas dentro de nós, né. Aí eu quero ler um trechinho aqui do livro, que é uma experiência relatada por um jovem, né, que era cliente do Eugene Gently, e ele estava aprendendo a entrar em contato com essa consciência, com desenvolver essa consciência, né. E aí o jovem diz assim, ó: "Aprofundar a consciência é um desafio, não porque meus pais não me amaram o bastante, mas porque é um desafio. Não preciso levar para o lado pessoal. Passei anos escavando meu passado, classificando e catalogando os destroços. Mas quem eu realmente sou, a verdade essencial do meu ser, não pode ser apreendida pela mente, por mais perspicazes que tenham sido os meus insights. Confundi introspecção ou pensamento com consciência, mas elas não são a mesma coisa. Tornar-me o maior expert do mundo sobre mim mesmo não tem nada a ver com estar totalmente no presente." Maravilhoso, né? Então, essa consciência é o que vai nos trazer a capacidade para a gente estar totalmente no presente e para a gente ter essa tolerância fortalecida para ser espaço para tudo que se move dentro de nós. E nos módulos à frente do curso, nós vamos aprender também como isso vai nos ajudar também nas relações com o outro. E a gente ser espaço também para o que acontece nas relações. Porque a vida não vai parar de acontecer, as coisas vão acontecer o tempo inteiro. Quanto de consciência eu tenho? Quanto de tolerância fortalecida eu tenho? Quanto de músculo emocional eu tenho para lidar com isso, né? Então, uma forma da gente treinar essa consciência, como eu já trouxe lá no módulo 13, inclusive tem uma indicação de livro lá, né, para quem quiser se aprofundar mais, é um livro, não é um livro técnico, né, esse livro aqui, ele é um livro um pouco mais técnico, tá, para quem é terapeuta vai gostar. Para quem está praticando, eu vou extraindo as coisas pra gente aplicar aqui, né, mas enfim, tem gente que gosta de ler mesmo. Mas o livro do módulo 3 que eu trouxe, que é, deixa eu ver se ele está aqui, é o Atenção Plenas para Iniciantes, que é do Jon Kabat-Zinn, ele não é um livro técnico. Esse livro aqui é um livro excelente. Como eu falei lá para vocês, tem o Thomas tinha 1 ano quando eu li esse livro, tem 10 anos. Esse foi um dos livros que realmente mudou a minha vida. Daí, no módulo 3, eu falo sobre a atenção plena. Tem uma das aulas lá que é a atenção plena, que tem eu acho que não foi até colocado embaixo da aula, acho que eu mostrei na aula, mas eu não coloquei a referência do livro. Eu vou até colocar o linkzinho da Amazon, alguma coisa assim, para vocês acharem, tá? Vou pedir lá para as meninas acharem qual é a aula e colocar. E no módulo 4 é onde eu falo da musculatura emocional, e aí no módulo 4 a gente começa mais a trabalhar esse livro aqui, ok? E aí no módulo 5 nós vamos vir para esse daqui, mas aí lá no módulo 5 a gente fala sobre ele, tá bom? Mas, por que que eu retomei isso daqui, do módulo 3? Porque a meditação é o que nos vai ajudar a criar essa consciência. E por que é um desafio? Apesar de ser tão simples, né? O que é a consciência? É a gente estar no aqui e agora e a gente ter consciência do que está acontecendo. Mas quem aqui já tentou meditar? Quem aqui já tentou fazer 1, 2, 3 minutos de meditação? Se você tentou meditar, você já sabe a dificuldade que isso é. E aí eu quero ler aqui porque
o Eugene, ele trouxe numas palavras, ele pôs de um jeito que eu achei fantástico, ele descreveu realmente a experiência, a dificuldade, né, ele diz assim, ó: "Quando alguém sofre um trauma, entretanto, suas sensações podem se tornar sinais, não para ação efetiva. Em vez disso, para paralisia, medo, desamparo e fúria mal direcionada." Foi o que nós vimos lá no módulo 1 e 2, né. Então o trauma, ele não está no evento, ele está dentro de mim. É uma energia que está dentro de mim, paralisada, que está ali esperando uma resolutividade, digamos assim, né. Foi o que nós vimos lá nos primeiros módulos. Quando alguns dos sinais corporais de uma pessoa se tornam prenúncio de medo, de desamparo, de fúria impotente, de derrota, ela se esquiva desses sinais a um altíssimo custo mental e físico. Quando tenta se fechar, desligando-se das sensações que promovem sofrimento, a pessoa paga o preço de perder a capacidade de apreciar as sutis mudanças físicas que denotam conforto, satisfação ou um sinal de perigo claro imediato. Lamentavelmente, em consequência disso, essa também se desliga da capacidade de prazer, de armazenar significados relevantes, de acessar reflexos de autoproteção. Não dá para ter as duas coisas. Quando o sentimento de pavor são mantidos à distância, os sentimentos de alegria e prazer também os acompanham. Por que que eu li essa partezinha? Porque é tudo que a gente aprendeu lá no módulo 1 e 2, né? Que a gente desliga a nossa capacidade de sentir, porque tem tudo aquilo está, o trauma está habitando dentro de nós e eu não quero entrar em contato com aquilo. Mas eu também perco a minha capacidade, principalmente, né, de ter respostas ao externo, de me defender, de criar limites, de pegar o que é meu, de afastar. Eu perco essa capacidade. E isso daqui me impede muito de querer entrar em contato comigo, porque eu tenho medo de entrar em contato com isso. Mas é esse entrar em contato que vai permitir com que eu vá dissolvendo e liberando essas respostas. E aí, o que eu quero trazer é aqui, ó, sobre como o Peter Levine descreve uma pessoa que está começando a meditar. E por que que eu dei essa introdução? Para entender o porquê que a mente fica dessa forma, né. Ó, em geral, as pessoas que estão começando a praticar meditação ficam surpresas com a atividade da mente. Pensamentos, emoções, sentimentos, medos. Um parêntese, lá no modo 4 a gente também vê a diferença entre pensamento, sensação e sentimento, tá? Tá lá no módulo 4. Pensamento, sensação, sentimentos, medos, desejos perseguem uns aos outros como cães que tentam morder o próprio rabo. Entretanto, quando adquirem alguma estabilidade na prática de estar presentes, de estar conscientes e atentos, os praticantes de meditação começam a domar a sua mente inquieta. Eles passam a permanecer por períodos mais longos, sem ser sugado para dentro do vórtice de pensamentos e emoções frenéticas. No lugar desse turbilhão, começa a surgir uma curiosidade, um desejo de conhecer a experiência momento a momento. Está lá também no módulo 4 essa atitude, que é uma atitude, uma postura de abertura, uma postura neutra, né, que é o que ele denomina aqui como uma curiosidade, esse desejo de conhecer a experiência, né. Os praticantes passam a investigar o como de cada momento que nasce, e assim como a sua reação a vários pensamentos, sensações, sentimentos e situações. Eles se instalam no mistério. E não no ego, não no eu. Eu acho maravilhosa essa palavra que Peter Levine usa, se instalar no mistério, né. Então estar presente as sensações, os pensamentos, os sentimentos, eles vão estar ali,
Mas estar comigo é: como é que meu corpo reage? Como é que eu me sinto quando meu coração palpita forte? Que pensamento vem? Que sensação vem? O que acontece depois? Eu posso estar comigo, com essa parte minha que está um pouco ansiosa? Lembram do exercício que nós fizemos na aula passada? Sobre as 3 frases? Quem não assistiu, assista a aula passada. A aula ao vivo, a aula passada, né. Como é que eu posso criar um espaço, fortalecer a minha tolerância para estar com essa para perceber essa parte minha, que nesse momento se sente, né, como vocês falaram ali, inquieta, que nesse momento está em pânico, que nesse momento está com raiva, que nesse momento está com medo. Então o nosso caminho de cura do trauma e o nosso caminho de viver a nossa real potência e a nossa real identidade está em a gente dar esse lugar equalitário para a consciência e para o pensamento. Lembrando que a consciência, o corpo, ele veio primeiro, né. Nós vamos chegar em um módulo lá, que é o módulo sistêmico. Para quem aqui já é aluno do Clube Vida Sistêmica, lá a gente vai rever as leis sistêmicas, né. Uma das leis sistêmicas é a hierarquia. Que são as leis sistêmicas? São leis que regem a vida, ponto. O que que a hierarquia diz? Quem veio antes, ponto, nada muda isso. E aí eu te pergunto, quem veio antes, o corpo ou a mente? O corpo veio antes. Então, esse nosso entrar em contato, ele começa com o corpo. Então, primeiro eu sinto a experiência e depois eu trago legendas, se necessário, se necessário. Mas o que que a gente faz? A gente quer criar legendas, a gente quer contar um filme que a gente nunca assistiu. E aí a gente começa a trazer caraminholas, a gente começa, né, pense na vida real, você vê um cartaz de um filme e você contar um filme. Qual que é a probabilidade? A gente pode dizer que é zero, né, de você da gente acertar. Mas não é exatamente isso que a gente faz na vida? Aí a gente começa a criar as pré-ocupações, os pré-conceitos, as caraminholas da nossa mente, os medos, os julgamentos, os então não, então primeiro eu sinto, primeiro eu assisto o filme, depois eu crio legendas, se necessário. Não, você já deve ter assistido, assim como eu, filmes que te tocam tão profundamente. Esses dias eu assisti um. Quando terminou o filme, eu e o Carlos, sabe quando você só fica existindo ali? Você não fala nada. Aquilo te tocou tão profundamente, que aquilo ali por si só já falou, não existe nada a ser dito. Você já viu algum filme assim? Ponto, acabou. Então algumas experiências vão precisar de legenda, outras não. Outras simplesmente a gente entrar em contato com elas, elas já se dissolvem, elas já encontram um fim, né. Gente, eu vou ler uma a Flávia disse qual filme. Gente, o filme é Capitão Fantástico. Vocês já assistiram? Assista. Já assistiu, Mi? Gente, olha, é um filme. Assistam, Capitão Fantástico. Gente, eu vou ler aqui a pergunta da Dai, e daí nós vamos fazer o seguinte, ó, são 8h51. Eu vou ler a pergunta da Dai, aí a gente vai fazer um exercício de consciência juntas em grupo para a gente ver como é que é.
Aí a gente vai fazer um pequeno intervalinho de 10 minutos, aí a gente vem para as perguntas, ok? Ok, então vamos lá. A Day perguntou: Lê, quando um assunto domina o pensamento, de que forma a mente vive isso o dia inteiro? Dominando seu dia e suas ações. Não consigo pensar em mais nada. Que padrão é esse? Isso é ruminação. Isso é ansiedade, né? Então você está ali ruminando, você está ali em ansiedade. Então vamos lá. Ó, o que que eu falei? A mente, ela ama ficar em ruminação. Porque quando ela fica em um pensamento ali ruminando, gente, a energia que ela gasta, ó, é mínima. É mínima. Então, o cérebro, o que que ele quer? Ele quer te manter seguro, gastando baixa energia. É assim que o cérebro opera. Lembra, gente? O cérebro consciente, ele é uma maquininha mequetrefe, a gente superestima, mas ele quer ficar ali, entendeu? Então, se você não fizer nada, a tendência é continuar nisso, isso aí aumentando entende? Agora lembra do repertório de recursos que a gente começou a construir lá desde o módulo 1, né, que a gente começou a pensar: "Poxa, qual que é o meu repertório de recursos quando eu estou assim? O que que eu faço quando eu estou assim?". Então daí, quando você fica assim, provavelmente você fica bem inquieta, você sente que tem uma coisa, uma energia, um negócio, e aí você vai sentir provavelmente você tem criança pequena, né, Dai? Põe um tênis, põe tua criança no carrinho e sai andar. Sai gastar essa energia que tá ali. Tente sai respirar, sai olhar outras coisas. E aí o seu corpo e a sua mente vão colocar um monte de obstáculo para isso. "Ah, mas não dá. Ah, mas por quê? Ah, mas por quê?" Porque o cérebro não quer gastar energia. Primeiro que o cérebro já está acostumado com esse padrão, com essa via neural, e você fazer algo diferente é construir uma nova via neural. Aí o teu cérebro já fica assim: "Espera aí, o que está acontecendo aqui? O que que você vai fazer? Não, mas eu não sei se vai ser seguro. Onde é que você vai? Vai que lá tem um tigre, vai que lá não", entende? Então a gente já começa a criar um monte de coisa. Então, você fazer algo diferente para o seu corpo tem um custo energético tremendo, e o cérebro não gosta de gastar energia. O cérebro gosta que você fique parada. Então, quando você está na ruminação ali, ó, você está totalmente desconectada, você está parada, você está. Agora, quando você vai fazer um recurso com presença, você vai gastar mais energia, você vai pôr tua criança no carrinho, você vai andar, você vai fazer, entendeu? Então é isso. Quando a gente sai da mente e a gente começa a vir para o corpo e dizer: "Ah, meu Deus, eu tô tão inquieta, eu tô com um pensamento aqui que nossa, eu tô com um ciricutico aqui". Aí eu vou sair andar. Aí eu vou pôr minha criança no carrinho, vou lá no parque, eu vou no mercado com o carrinho, vou eu vou gastar essa energia. Percebem que isso é consciência, é a consciência do que eu preciso, é sair do pensamento, que mais uma vez, o que que a gente viu? O pensamento, ele vai nos levar para longe do aqui e agora, ele vai se tornar patológico, ele vira ruminação, inibição, segurança, autocrítica, congelamento. Aí você está deixando o teu cérebro te dominar. Mas quando a gente compreende o mecanismo do cérebro, a gente não quer lutar com ele, mas a gente consegue dar uma enganadinha nele, assim, entende? Então é isso que a gente tem que fazer. Use os recursos. Pega lá no módulo 3, que tem a nossa tabelinha de recursos, né? De quando eu estou muito ativada, de quando eu estou muito desativada, tem lá a tabelinha de recursos. Pega os seus recursos dos exercícios que você fez para você. Que é que eu estou sentindo? O que é que meu corpo precisa, ok? Ok. Vamos lá então, queridos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um pequeno exercício de presença, para a gente compreender qual que é a nossa capacidade de estar no aqui e no agora, ok? Então, é sempre um convite, né, que a gente fique com os nossos vídeos abertos, e é só um convite.
Caso você não se sinta bem ou não possa, tudo bem, né, mas a gente, estar nos vendo, isso já cria aqui um campo de segurança, né. E para fazer esse exercício, eu peço que você se oriente para alguém na tela, onde você se sinta segura, né, e você estabelecer um contato com essa pessoa, né, que você se sinta seguro, ok? E aí o que a gente vai fazer nesse exercício, primeiro, é simplesmente você sentir o lugar onde você está sentado. Como é que está o lugar que você está sentado? Uma cliente uma vez fazendo esse exercício, ela disse: "Letícia, eu não percebi que meus pés não tocam o chão com a cadeira. E já faz 2 anos que eu comprei essa cadeira". E aí ela regulou a cadeira naquele momento. E no próximo atendimento ela disse: "Minhas pernas pararam de doer", que as pernas dela ficavam penduradas na cadeira. Então sinta como é que tá o teu corpo na cadeira que você está sentado. Perceba se o teu corpo pede algum e não é um fazer, quando a gente está treinando a consciência, não tem nada a ver com um fazer, é só um estar presente e um permitir que o seu corpo se mova, caso seja necessário, caso você precise de algum ajuste, né. Perceba também o quanto de peso você se permite entregar para a cadeira, quanto de peso é possível. Perceba se os seus pés tocam o chão e, mais uma vez, não é um fazer, nada precisa ser alterado, é só um acompanhar, é só um estar com você. Perceba também quando você vem trazendo essa consciência e essa abertura para estar com você, como é que seu corpo fica? E tá tudo bem. Se surgir medo, se surgir raiva, você não tá sozinho. Tá tudo bem. Deixa o teu corpo se manifestar. E mais uma vez percebe quanto de peso é possível entregar. Inspira e solta bem longo. A respiração é um recurso poderoso para nos manter na presença. Inspira mais uma vez e solta mais longo do que inspirou. Muito bem. E agora simplesmente observa como é que estão as suas pernas. Estão quentes, frias? Como é que estão os seus pés? A roupa que você está é confortável? É adequada para o dia de hoje? Ela aperta? O que que acontece? Ela funciona como uma segunda pele ou ela restringe teu movimento? Qual é a temperatura das suas mãos? E se houver qualquer desconforto, lembra que é só desconforto, mas a gente não quer chegar em algo muito desconfortável, e se tiver muito desconfortável, leva a atenção para algum ponto confortável do seu corpo. Sempre existe algum lugar que é quentinho e confortável no nosso corpo. Então você pode mudar o seu foco de atenção
para esse lugar confortável, se tiver insuportável ficar com algum desconforto. E tá tudo bem. Nós estamos juntas. Inspira mais uma vez e solta. E percebe o que no seu corpo chama mais a sua atenção. E agora, nesse momento, você vai simplesmente ser espaço para o que está acontecendo dentro de você. Você vai perceber se algo em você se manifesta através desse sentimento ou dessa sensação. Você vai fazer companhia para você, como uma boa amiga. Você vai oferecer uma escuta para o teu corpo. Uma escuta atenta, empática, compassiva, sem julgamento. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí, lembrando que não existe nada a fazer, é só um acompanhar, é só um dar espaço, é só um estar em si. E aí talvez o teu corpo te entregue alguma imagem ou alguma palavra, talvez algo surja desse encontro. Talvez você seja presenteado, talvez não, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Nesse momento também você pode entrar em contato com a potência do teu corpo, agradecendo a ele por ser esse amoroso guardião, por ter te trazido até aqui, por ter te preservado, por ter encontrado mecanismos de nos proteger enquanto a gente ainda não era capaz. Reconhece, reconhece tudo que teu corpo fez por você. Há uma consciência de tudo que o teu corpo fez por você. E sente que hoje você deu mais um passo. Hoje você é mais capaz de entrar em contato com você, com o teu corpo, lembrando que é só desconforto, lembrando que você é capaz de entrar em contato com esse algo em você, que talvez tenha algo desconfortável para contar. Inspira bem profundo e solta todo o ar. Muito bem. E agora você pode ir trazendo bordas, dando pequenos apertõezinhos nos seus braços, te trazendo margens. E aí você pode ver que movimentos o teu corpo pede. E quando você estiver entrando em contato com você, bocejos, arrotos sempre são bem-vindos. Tudo isso são liberações do nosso corpo. Aí vê o que é que o seu corpo pede. Muito bem. E aí levanta os braços lá em cima, ó.
gira ganhando amplitude. Vamos ganhar amplitude de visão também. Coloca as mãos na frente dos olhos, olha para os dedos e vai abrindo e aumentando a tua visão periférica. E abre sem perder os dedos de vista. A hora que você perdeu o dedo de vista, você volta. Ó, para mim é aqui. A gente fica muito em tela, perde a visão periférica. Então, ó, esse exercício é um exercício que você pode fazer todos os dias para recuperar a visão periférica. Isso ajuda, inclusive, a retardar o óculos. E aí, queridas, me contem. Quem quer compartilhar a sua experiência? Ela trouxe mão gelada no início, um pouco de tontura, mas depois tudo normalizado. Vocês percebem? Que é exatamente, né, o que Peter Levine escreve aqui, né? A nossa tolerância fortalecida, ela consegue dissolver, né? Eu sinto muito meus braços sempre que faço esse exercício. Uhum. Você sente o que nos braços? Dói? O que que acontece com os braços? Senti mais que as pernas estavam ausentes e geladas. Mas, no geral, senti um conforto nos braços. É uma ótima observação, Mi. Para mim, para mim, a primeira coisa que some são as pernas também, né? Todos nós temos congelamentos no corpo, né? Principalmente quem tomou, eu tomei muita energia, anestesia geral, raquiana, né? Eu passei por 5 partos, né? Então, as anestesias, elas é um tipo de trauma, né? Então, as minhas pernas também. Por isso que eu sempre tenho as cobertinhas e sempre essa coisa de você estar com as suas pernas, de manter aquecida, de isso vai trazendo a presença, para que você não esteja ali fragmentada, para que você se traga inteira, né? Os braços ficam gelado, formiga. Esse formigamento, o formigamento é uma ativação do corpo. Quando traz esse formigamento, é o teu sangue voltando a circular, né? Então, ó, primeiro é gelado, quer dizer, primeiro ele está inativo, ele não está ali. E depois ele começa a formigar, ou seja, daí ele começa a acordar, você começa a trazer ele, né? Uma parte que estava ali, você estava ali fragmentada, e quando a gente traz a nossa consciência, a gente começa a se integrar de novo. Eu fico bocejando, ótimo, Sênia. Bocejo é uma liberação do corpo, né? É algo que está ali preso, principalmente nas suas entranhas, e quando a gente faz o exercício, a gente começa a liberar gases, bocejo, arrotos, tudo isso é liberação do corpo. A Márcia, meus pés gelados, estavam com uma preocupação que nem era minha, que não posso resolver, só aceitar e tá tudo bem. Olha, é isso aí, entende? Então, quando a gente dá atenção para o nosso corpo, poxa, meu pé tá gelado. Ou seja, eu estou me sentindo incapaz de caminhar nesse terreno, não tenho o que eu fazer. Se não tem remédio, remediado está, né, Márcia? E aí a gente, né? É isso aí. E vocês percebem, ó, a gente fez um pequeno exercício. E a Márcia aqui, através da simples consciência, da tolerância que ela teve para lidar com aquilo, ela teve uma resolutividade daquilo ali.
que se ela não parasse para fazer isso, talvez fosse uma preocupação que ela não percebesse conscientemente, mas que acompanharia ela por dias. Talvez ela comesse mais doce, talvez brigasse com o marido, chutasse o cachorro, não sei, né, Márcia? Mas quando a gente para e toma consciência, ah, é só isso. Puxa, que pena, eu sinto muito, mas não existe o que eu possa fazer. Então seguimos, né? A Débora. O zumbido no ouvido, que normalmente fica abstraído, ficou presente em destaque à medida que fui desfazendo respiração em alguns momentos intermitentes, conseguia ouvir as batidas do coração. Cadê a Débora? Deixa eu ver você, Débora. Esse zumbido ele é frequente, Débora? Você sempre tem esse zumbido? Sim. E o médico especialista te falou que você tem alguma coisa que provoca esse zumbido ou é emocional? Escreve ali no chat pra gente, porque assim, ó, o zumbido, ele tem muito a ver com o emocional. Ele tem muito a ver com a gente estar com o nosso sensório desregulado. Quando a gente está em trauma, o nosso sistema sensorial fica desregulado. Então, o zumbido, ele conta isso, que está desregulado. Para mim, quando meu ouvido começa a zumbir, é quando eu percebo que Letícia está fazendo demais. Para, porque eu tenho isso, eu tenho dificuldade com os meus limites. Então começa a perceber isso, entende? E aí olha só, eu fui fazendo uma respiração em alguns momentos e eu consegui ouvir a batida do meu coração. Você consegue perceber o quanto o teu sistema sensorial está alterado? O quanto ele está hiperativo? Porque não é natural a gente escutar a batida do coração. Então o teu sistema sensorial ele está muito. Você já está numa vida sem trauma, Débora? Você já está no curso? Então você entra hoje, mulher, você aproveita a promoção, porque o teu sensorial está bem desregulado. Então a gente ir aprendendo, por exemplo, para mim quando começa o ouvido a zumbir, não, espera lá, tá demais. Então, já tem práticas que eu sei que eu preciso, por exemplo, eu uso fones anti-ruído, porque eu sei que o meu sensorial ele é mais aberto. Então, quando a gente vai aprendendo a se cuidar, porque o que que acontece? Quando a gente fica num estado cronificado de trauma, é o que a gente já viu no módulo 1 e 2. Isso começa a somatizar no corpo e a gente começa a ter problemas. Então, quando a gente vem para essa consciência de vir para a gente dizer: "Meu Deus, meu ouvido tá zumbindo, já tá, eu tô ouvindo, para, eu vou ter que parar, eu vou ter que rever o meu dia, eu vou ter que diminuir um pouco, eu vou ter que, né, eu vou ter que rever aqui". Muitas vezes o trauma, para não dizer frequentemente em todos nós, porque o trauma ele é nato na humanidade hoje, né. A gente tem a tendência de achar que: "Ai, não, mas eu não fui uma eu não sofri um acidente de carro, eu não era espancada", mas a gente já aprendeu que trauma não tem a ver com isso, né. A gente já aprendeu que todos os dias, enfim, né, tem lá a definição de trauma e que a gente passa por traumas todos os dias. Então, dentro do curso, a gente vai aprender a garantir uma, a gente pode chamar de acessibilidade para a nossa vida, que é o que que eu preciso para ficar bem. Ah, o meu sensorial ele é mais aberto, então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter fones, eu tenho que ter, entende? Eu tenho uma sensibilidade à luz, ah, eu tenho que ter sempre óculos de sol na minha bolsa. Eu, me sinto ansiosa no meio dos lugares, às vezes eu tô assim, eu me sinto muito ansiosa, eu vou ter sempre um xale na minha bolsa, porque quando a gente pega um xale e coloca assim, ó, essa sensação de ser abraçada, de ser coberta, é uma coisa que regula o nosso sistema nervoso, né. Então é a gente ir aprendendo
a ter esse autocuidado, né. Por exemplo, os meus filhos, os 2 eles têm uma bolsinha que eles levam. Eles têm um apitinho de respiro dentro, eles têm fone de ouvido, eles têm alguma né, cada um nas suas necessidades, mas eles têm, tipo, uma bolsinha que eles levam dentro da bolsa onde eles vão. O que que é isso? É autoconhecimento e autocuidado, mas a gente precisa desenvolver essa consciência, né, de estar com o que se move em nós. A Georgina trouxe visão trêmula, respiração presa, o dedo do pé direito queimando. Uhum. Então, ó, olha só o que a Georgina trouxe, né. A respiração presa, quando eu tô com a respiração presa, eu tô com tudo preso. E aí isso vai afetar tudo, porque eu não tô oxigenando, eu não tô me permitindo entrar em contato com o fluxo da vida. Quer ver, ó? Vou ler mais um pedacinho aqui para vocês. Diz assim, ó: "Para crescer e se desenvolver, qualquer organismo vivo e o ambiente que lhe dá suporte precisam manter um contato íntimo. Porém, em virtude do nosso condicionamento cultural, assim como de acontecimentos assustadores e aversivos do passado, aprendemos a bloquear o fluxo orgânico." Então, o que você fez, Georgina, foi isso. Aí eu vou entrar em contato, mas eu tenho medo. E tá tudo bem ter medo no começo, né? Mas você bloqueou o fluxo orgânico. Quando eu prendo a respiração, assiste lá a aula da respiração. Quando eu prendo a respiração, eu não quero entrar em contato. Que acontece quando eu não oxigeno o cérebro, não oxigeno os olhos, não oxigeno, entende? O corpo ele vai começar a sentir, a experienciar uma série de sintomas, porque eu tô ali lutando para não entrar em contato, eu estou ali segurando o fluxo. Então essa foi uma consciência que você tomou. Hoje, olha, algo em mim tem dificuldade de entrar em contato com o que se move dentro de mim, tá tudo bem. Então, quando você sentir: "Poxa, tem algo em mim que não consegue respirar", tá tudo bem, eu vou ganhando a respiração aqui devagarinho e vendo o que acontece quando eu vou entrando em contato, quando eu vou, entende? Ficando em contato, entrando em contato. A Débora trouxe que o zumbido é por traumas, ela fez 2 cirurgias para fechar e abrir novamente. Uhum. Então, mas você percebe que emocionalmente piora, Débora? Sim, né? Uhum. Sim. Ó, a Flávia disse: "Eu tenho zumbido desde criança, tive vários furúnculos dentro do ouvido e otite, vivo com o sensorial alterado direto." Uhum. Uma das primeiras coisas que o trauma afeta é o nosso sistema sensorial, né. E que a gente aprendeu lá no módulo 1 e 2. Quando a gente está com o nosso sistema muito ativo, imagina, o corpo ligou um alarme de perigo, perigo, perigo. O sistema está ativo. O que que o corpo faz? Pá, ele liga o sensorial. Eu vou ouvir mais, eu vou escutar mais, as minhas pupilas vão dilatar mais porque eu estou em perigo. Então eu tenho que estar mais atento, eu tenho que estar, né? Só que nesse estado cronificado, a luz vai ser insuportável, o barulho vai ser muito mais alto e vai me desregular. Entende? Então a gente precisa aprender a reconhecer esses estados e a dizer: "Opa, algum gatilho aqui me jogou de novo para esse lugar, ou eu estou num estado cronificado de estresse e eu preciso, fazer uma curva de descida aqui, lá no meu sistema nervoso, na minha fisiologia", e é essa toda a proposta do curso, né. É, ó. A Débora disse que o zumbido foi sequela depois que ela teve tuberculose no ouvido, numa fase traumática de separação do primeiro casamento. Teve rompimento da membrana na cirurgia de correção que não se sustentava e rompia novamente. Então, tem camadas e camadas de mensagem nisso daqui, né, Débora? Que você sabe, né?
Então você tem que conversar, dar espaço para tudo isso aí, né. E a Georgina disse: "Eu tenho de período em período vertigem e zumbi". A vertigem é quando eu e no módulo 4 tem um pouco sobre a assinatura das emoções, tem um pouco, né, mas a vertigem é quando eu perco o chão, eu estou desorientada, eu perdi o controle, para onde é que eu vou agora, né. Então sempre vai ter algo emocional que a gente olhando para aquilo, a gente vai conseguir ter essa estabilidade, ter essa conexão com o corpo, para que a gente volte para o nosso centro, para que a gente se relacione com o que está acontecendo com aqui e com agora, né, "Poxa, o que que é isso que tirou o meu chão, que me deixou sem norte, que puxa, é isso daqui, que pena". Né, e agora? O que é que eu preciso para ficar bem? Como é que eu me recomponho? Que novo norte eu vou traçar? Aí a gente consegue estar no nosso centro, no nosso ser, com as nossas potências ali, para seguir caminhando.